Bem-vindo ao programa Vida com Deus. Muito obrigado por você nos assistir, obrigado por você nos seguir nas redes sociais. Hoje nós teremos louvor, adoração, uma palavra abençoada para a sua vida. Não perde, hein? Dá tempo, já liga lá para os seus amigos, seus familiares, né? Já posta na internet e que Deus abençoe você. Vamos curtir? Vamos de louvor? Queridos, nós estamos aqui nessa tarde com muita alegria com a nossa querida cantora Isa Ribeiro. Muito bem-vinda, querida. Obrigada. Obrigado. É um prazer para mim estar aqui com todos vocês, para a gente poder conversar, bater um papo super legal. Que bom. A querida cantora Isa, ela esteve aqui conosco na Marcha para Jesus, cantou, foi uma bênção e gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. Isa, fala um pouquinho pra gente como é que tudo começou, como o ministério começou na sua vida. Eu li um pouquinho sobre você e vi que na sua infância, ali aos 6, 8 anos de idade, Deus já começou a trabalhar na sua vida, começou a te dar canções. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, com 6 anos eu descobri esse meu chamado para música, porque na minha família não tem ninguém que é dessa área, ninguém nunca sonhou que eu fosse seguir esses caminhos, mas eu já sabia que eu gostava muito de cantar, eu cantava muito dentro da minha casa. E o meu irmão começou a fazer aulas de violão e era na casa da minha avó, então eu ficava lá junto, ouvindo a aula, no meu cantinho, escondidinha, cantando. E aí a minha avó falou pra minha mãe que tinha que me colocar numa aula, que eu levava jeito. E eu fiquei muito feliz na época. E aí desde então eu
comecei a fazer essas aulas. E aos 8 anos eu senti uma necessidade de falar para as pessoas, passar tudo aquilo que Jesus tocava no meu coração. Então a forma que eu encontrei para poder fazer isso foi através da música. Então eu compus uma música, apresentei ela na igreja e desde então eu tô aí nessa vida ministerial, nesse ambiente de igreja que é um lugar que assim, que eu amo e que eu nasci para estar. Quando você me fala que foi aos 8 anos de idade, eu lembro de Samuel, que ouviu a voz de Deus ainda criança, né? Gente, a Isa deixou eu falar para vocês, a Isa tem 16 anos de idade. Isso. Meu coração fica com mais alegria ainda em saber que Deus tem levantado essa geração de jovens, de adolescentes, comprometidos com Deus, comprometidos com uma vida de santidade, que as coisas do mundo não atraem o coração dessa juventude, dessa nova geração que Deus tem levantado. E a Isa falou uma coisa muito bacana aqui, que você, o seu desenvolvimento musical foi dentro da igreja, né? Sim. Ou seja, a Isa desenvolveu toda essa parte e não foi para fora da igreja, continuou usando esse talento que Deus te deu dentro da igreja, né, Isa? Sim, eu falo que todas as músicas que eu faço até hoje, eu quero refletir esse ambiente de adoração, esse ambiente da igreja. Eu procuro fazer músicas bem congregacionais, porque eu acho que a voz da igreja precisa ser ouvida. Então, em todos os meus trabalhos, mesmo quando eu quero fazer músicas mais voltadas para os jovens, que às vezes preferem coisas mais leves, mais de dançar, eu prefiro ainda fazer essas músicas mais congregacionais, mas tem sido uma bênção. Isa, eu também cresci na igreja desde criança, né? A gente que experimentou, né? E tem experimentado essa coisa de ver a igreja adorando junto, acho que não tem prazer maior para nós do que isso, né? Não tem nenhuma alegria, não tem nada que dê mais prazer do que estar envolvido naquele ambiente de adoração, imerso no ambiente de adoração. Exatamente. Né? Isa, de qual igreja você faz parte? Eu sou da comunidade cristã Recomeçar, lá em Contagem. Minas Gerais, né? Isso aí. Gente, vocês devem ter notado pelo sotaque, né? Isa é mineira, de Belo Horizonte. Isso. Eu tive o privilégio também de morar lá por 5 meses lá Sim. em Belo Horizonte. Foi um período maravilhoso da minha vida. Eu fui muito impactado pelo ambiente de adoração que existe naquela cidade, né? Como é isso lá? Então, BH tem muito esse DNA da adoração, esse ambiente de muitas referências, de muitos ministros. E eu cresci tendo isso assim, como um exemplo mesmo. O pessoal do Diante do Trono, a Nívia, todas essas pessoas são referências muito grandes para mim. A Heloísa Rosa também, desde o meu comecinho, é alguém que eu tenho assim, como exemplo mesmo. E é muito legal saber que hoje eu sou uma pequena parte disso. Então, é a realização de um sonho, de um propósito bem maior de Deus na minha vida. Um chamado de Deus para sua vida, Isso. para agradar o coração dele e para influenciar toda uma geração, né? Exatamente. E você também faz parte da Sony Music. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, né? Que legal. Então, em 2018 eu participei de um festival de música e aí eu participei mesmo para saber como é que seria a experiência. Eu já cantava na igreja, mas eu queria tentar algo diferente, alcançar mais pessoas, e eu participei desse festival sem muita pretensão, para falar a verdade. E acabou que lá o diretor da Sony Music, que é o Maurício Soares, me convidou para fazer parte do time da Sony, e eu não ganhei o festival, mas ele gostou muito, falou que queria caminhar comigo, então foi assim muito especial mesmo. Foi algo que eu nem sonhava, que eu nem pensava, mas que veio de encontro à minha caminhada aí na música, e tem sido uma bênção. Os propósitos de Deus a gente num primeiro momento não entende. Sim. Muitas vezes, né? Poxa, não ganhei, né? Foi só até aqui, aí Deus vem e te surpreende de uma maneira tão especial, né? Esse é o nosso Deus, né? Exatamente. E sobre os seus trabalhos, Isa, como foi? Você já gravou alguns? Tem outros para gravar? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, eu já gravei algumas músicas. Eu comecei em 2019, lancei a minha primeira música, que é Deixa Fluir, que é uma música que alcançou muitas pessoas. Verdade. Ela tá com quase 1 milhão de visualizações Legal, no YouTube. bênção. Então, foi realmente uma bênção, um divisor de águas no meu ministério. E em janeiro desse ano eu gravei um projeto maior. Até então eu tinha gravado só músicas separadas, e eu gravei um EP que foi para mostrar mesmo essa minha parte mais jovem, mais leve, que foi aquilo que eu queria mostrar um pouco mais para as pessoas, tirando a parte congregacional que também está inclusa nesse trabalho. Eu quis fazer músicas mais para o público jovem. Então foi muito legal esse projeto. Foram 7 músicas, composições minhas, composições de amigos queridos, e todas as pessoas que fizeram parte do projeto
junto também. O Wesley Santos, a Nialma, Gabriel Stellet, que são amigos muito queridos, fizeram parte da minha trajetória. Então foi um projeto em que eu fiquei muito realizada e que muitas pessoas foram tocadas. Parabéns, Isa. Eu fico tão feliz de ver você tão nova e já passando por tantas experiências profundas com Deus. Tem sido Parabéns. uma bênção. Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Você que porventura ainda quer conhecer mais sobre a Isa, nós daqui a pouquinho vamos passar um clipe com uma música muito especial dela. Qual vai ser a música, Isa? É Soberano. Então você dá tempo ainda de você convidar algum amigo seu, manda uma mensagem, quem curte Isa, para a gente vir assistir junto. No final, ela vai estar cantando juntamente com o pastor Felipe Bittencourt. Muito obrigado, minha querida. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. Você é uma inspiração para toda essa nova geração. Que Deus te use com poder para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Seja o bom samaritano. Essa palavra de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Um homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de colocar Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou: O que está escrito na lei? Como é que você entende? E ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com coração, alma, forças e entendimento e o seu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe respondeu: Você está correto, vá e faça isso mesmo, e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus então contou essa história dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram esse homem semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo naquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo aquele homem, também passou de largo. Mas um samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e, vendo aquele homem, se compadeceu dele, se aproximou, fez curativo dos ferimentos, aplicou óleo e vinho, e depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou ele para uma hospedaria. E quando chegou lá, separou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuide desse homem, e se ele gastar mais, quando eu voltar, eu vou pagar. Jesus então perguntou para o mestre da lei: Qual desses 3 homens parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: É aquele que usou de misericórdia. Jesus disse: Então vá e faça o mesmo. Olha que interessante que a gente pode aplicar na nossa vida. Jesus estava sendo provado, colocado à prova, estavam testando Jesus. Aliás, fizeram isso várias vezes com Jesus, mas observe que o nosso Senhor nunca perdia a calma. Ele sempre dava a resposta que era necessário dar, mas sem perder a calma. Então, aplicando isso para nós também seremos provados, testados. Quando isso acontecer, não perca a calma não. Fale o que tem que falar, fale da palavra de Deus, mas jamais perca a calma. Outra coisa importante você observar é que aquele homem, aquele mestre da lei, ele conhecia a lei, ele já sabia o que tinha que ser feito, mas no seu coração ele não praticava. Isso nos mostra que não adianta nada você saber o que tem que fazer e não faz. O livro de Tiago diz que peca aquele que sabe fazer o bem e não faz. Da mesma forma, não adianta conhecer a palavra de Deus e não viver. Pois bem, como é que a gente faz para ser como aquele bom samaritano? Observe que na história Jesus conta que passou ao largo, ou seja, não deu nem bola para aquela pessoa, o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita, se fôssemos fazer ali talvez até meio de modo grosseiro, uma comparação nos dias de hoje, poderia ser, por exemplo, um pastor ou algum obreiro ou alguém da área do louvor, enfim, pessoas envolvidas com a obra de Deus. Essas pessoas passaram a vir aquele homem necessitado e tinham coisas mais importantes na cabeça deles para fazer do que ajudar aquele homem. Da mesma maneira, se você quiser ser como esse bom samaritano, você precisa priorizar pessoas. Você não pode priorizar agendas, priorizar hora, priorizar coisas para fazer, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Observe que agora Jesus coloca na história o samaritano. Samaritano era alguém que o judeu não gostava, era o povo, digamos assim, inimigo. E Jesus coloca que esse samaritano foi quem ajudou aquele homem que precisava. Jesus fazia essas coisas, tenho para mim, de propósito, para mexer com o coração daquelas pessoas. 4 coisas que aquele samaritano fez que nós precisamos fazer também. Observe, a primeira coisa, ele ajudou o ser humano que era considerado inimigo. Judeus e samaritanos não se falavam, não se entendiam. E Jesus colocou que o samaritano ajudou aquela pessoa que talvez fosse judeu na história.
Isso nos mostra que para sermos bons samaritanos, como aquele homem foi, nós precisamos ajudar qualquer pessoa, quer gostemos dessa pessoa ou não. Mesmo se essa pessoa se fizer nosso inimigo, nós temos que ajudar essa pessoa. Outra coisa, observe que o bom samaritano, ele não recebeu absolutamente nada em troca por ter cuidado daquele homem. Pelo contrário, ele ficou até em prejuízo financeiro, pois além de pagar os 2 denários, ele ainda disse, se gastar mais, quando eu voltar eu pago. Isso nos mostra, queridos, que para sermos como esse bom samaritano, a gente tem que dar tudo que nós temos e não esperar receber nada em troca, porque muitas vezes nem um obrigado a gente vai receber. Outra coisa que o samaritano fez, ele não teve nenhum tipo de honra, ele não teve nenhum tipo de gratidão, ele não teve nenhum tipo de obrigado. E outra coisa, ele fez o que era certo. Independente se você vai receber aplausos ou não, seu foco não deve ser esse. Independente se as pessoas vão ver você fazendo o bem ou não, isso não importa. Importa é, faça o certo. Faça o que tem que ser feito. Ame o seu inimigo. Ame aquela pessoa que fale mal de você. Fale bem de quem fala mal de você. Cuide daquele que descuida de você. E dessa forma você vai estar sendo esse bom samaritano que Deus espera que você seja. Deus abençoe a sua vida. Então nós estamos aqui agora, né, com o pastor Felipe Bittencourt, do Ministério Atitude, né, e assim, a gente já, desde já agradece, né, a sua presença. Ele também participou, né, da Marcha para Jesus e aí gentilmente veio aqui, né, ceder essa entrevista para a gente falar um pouquinho, né, da vida dele, do ministério dele, para a gente conhecer um pouquinho mais. Então, pastor, fala um pouquinho aí do Ministério Atitude, né? Como surgiu, Amém. como é que apareceu isso aí? Prazer estar aqui com vocês, que Deus abençoe muito a vida de cada um que está nos escutando. O Ministério Atitude nasceu despretensiosamente e nós queremos compor canções congregacionais para a igreja, né? Eu sou ministro de louvor lá da igreja, eu acho que em 2012 para 2013 a gente decidiu fazer canções, porque todo ministro de louvor, que de repente está nos ouvindo, vai perceber que às vezes tem aquela questão de seleção de repertório, e a gente sempre quer algo que seja um elo de ligação e ao mesmo tempo de identidade com a igreja, né? Qual é a nossa identidade? Então, a partir disso, de uma necessidade de ter canções próprias, nós começamos a compor canções. Cantamos Pra Te Adorar, Nada Temerei também, que surgiu nessa época, e eu lembro que na época nós compomos 18 canções. A gente teve que tirar 4, gravamos 14, era a época do CD ainda, né? E então, geralmente o CD na época era 10, 12, a gente decidiu colocar 14. E dali em diante o Ministério da Atitude surgiu com essa identidade de canções congregacionais, porque foi uma experiência de dentro para fora, né? Então, eu acredito que é assim que Deus faz, Ele transforma dentro para que depois venha ir além da borda, transbordar e abençoar as pessoas. Então, estamos aí até hoje, né, fazendo a obra de Deus, tendo participação de amigos e aonde Ele nos mandar a gente vai. Muito legal isso aí, né? E assim, o que o senhor dá de conselho aí para aquela igreja que, né, o senhor falou, às vezes está no ministro de louvor, ele quer algo a mais e ele quer ser visto, que na verdade a gente quer ser visto para a honra e glória do Senhor, né? Não é para ser visto por simplesmente ser visto. Mas qual é assim, uma dica que você dá aí para o nosso público? Olha, eu digo para você, sempre faça o seu melhor, né? Existe uma palavra que está na moda dos coaches, né, da galera aí, que é a resiliência e a diligência também, mas ela é bíblica, ela existe há muito tempo, verdade. Né? Então, se você é muito bom naquilo que você faz, você vai ser colocado entre os reis, né? Então, seja diligente, faça o seu melhor musicalmente e faça o seu melhor também na parte de compromisso com a igreja, espiritual, porque eu acho que é o sonho de todo pastor e até líder de louvor ter uma equipe muito competente musicalmente e ao mesmo tempo muito compromissada, né? Isso, então, verdade. é difícil a gente equilibrar isso aí. E a dica que eu dou para você é faça o seu melhor e entenda que Deus tem propósitos. Não se compare a outras pessoas. Eu acho que isso aí é o erro de muita gente. Eu só vou ter sucesso se eu tiver os números do Fernandinho. Entendi. Não, Deus tem algo para o Fernandinho, Deus tem algo para o pastor Felipe, Deus tem algo para a Isa, Deus tem algo para cada um. Então eu não posso achar que o que Deus tem para mim vai ser igual ao do outro. Não, tem a sua identidade, né? Cada um tem sua identidade. Legal, então não se compare com ninguém e creia que Deus vai cumprir propósitos a partir daquilo que Ele te entregou. Acho que essa é a dica que eu dou para Legal. A gente tem mais um tempinho aí. Fala isso. Como é que foi para
a sua vida, assim, como é que começou o louvor na sua vida? Apareceu o louvor, assim, como é que foi? Eu também, como a Isa, né, desde criança, já estou ali ensaiando algumas coisas. Eu lembro com 8, 9 anos de idade, meu pai abrindo obras no Mato Grosso, né, e minha mãe cantando, minha mãe muito desafinada, né? Se você estiver ouvindo, te amo, mãe. Então deve ser do mesmo time que eu jogo. E eu tentando achar as notas musicais ali, né? Para você ver que tudo que Deus faz tem um propósito. Então, ali me estimulou a buscar harmonias, né? E a gente não pode desprezar, não vou dizer nem o começo, mas as etapas da nossa vida, porque ali era Deus me treinando para um dia ser um compositor, um produtor, um ministro de louvor. Então, quem é músico vai me entender, né? Noção de harmonia, pegar de ouvido as coisas. Então, ela... Desde pequenininho já estava sendo trabalhada. Ela conseguia uma proeza. Começava a música num tom, terminava no outro, né? Foi bom para te treinar, né? Me treinou bem, né? Então para você que pede paciência para Deus, Deus vai te colocar um vizinho chato ao teu lado. É verdade. Às vezes a gente pede e não imagina que Deus vai dar, mas Ele vai dar o que a gente precisa, né? Então, foi assim que começou. Então, muito envolvido com coral também, né? Criado na igreja, né? Legal. Escola bíblica dominical e aprendendo versículos bíblicos. Eu fui criado dessa forma e a música sempre fez parte da minha vida. E graças a Deus estamos aí hoje cumprindo o chamado do Senhor. Que bom, isso é muito legal, né? Então, sim, pastor, para a gente fechar, né, essa nossa parte, ele vai fechar aqui depois, né? Vocês vão ouvir ao vivo o pastor, né, com a Isa. Você não vai embora, não. Pastor, as suas considerações finais aí, né, para o nosso público. Olha, eu quero dizer para você que todo bom cristão, toda pessoa que crê em Deus vai passar sim por dificuldades. Às vezes a gente acha que por servir a Deus nós estamos isentos de problemas. E a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, tendes o motivo de alegria ao passar por muitas provações, porque essa provação vai gerar em você perseverança, experiência, maturidade. Então eu acredito que toda dificuldade não é para te destruir, é para te promover, é para te levar para uma nova etapa. Então tudo que Deus faz na nossa vida é para cumprir propósitos. A Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, dão certo. Não quer dizer que um dia da sua vida não vai ter derrota, vai ter. Mas lá no final, a Bíblia já diz que em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Então não se apavore com a tribulação e nem com a dificuldade. Creia que Deus está te treinando para um novo ciclo e uma nova etapa para te fazer mais que vencedor. Amém. Obrigado. O pão da vida. Em Mateus 6, versículo 35 e 36, diz assim, ó. E como o dia fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem pão para todo mundo comer. Querido, o que nós lemos aqui é uma pequena parte do episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Interessante que o que acontece aqui, Jesus, por um momento, ele passa, né, por alguma coisa que ele não está muito bem. Você vai ver nos evangelhos, ele recebe a notícia de que João Batista tinha sido morto. Aí ele vai para um lugar onde ele vai ficar mais tranquilo, um lugar onde ele vai ficar ali isolado. Só que daí a multidão vai atrás dele. Porque as pessoas, aonde Jesus estava, as pessoas iam atrás. E aí eu deixo uma pergunta para você. Imagine-se, você mal, porque alguém muito querido seu faleceu, você vai para um lugar onde você vai descansar, onde você vai ficar isolado, e aí pessoas te procuram para que você a ajude. E com certeza, queridos, é muito difícil dar essa ajuda, mas Jesus não negou. E ele naquele momento ali, ele começa a ensinar, ele começa a curar os enfermos. E aí ele faz isso tudo, quando chega no final da tarde, as pessoas têm fome. E as pessoas começam a ter fome porque estavam o dia todo ali, provavelmente não comeram nada. E aí, o que iam fazer? Aí Jesus pergunta, né? O que vamos dar de comer? Só tem 5 pães e 2 peixinhos, e aí? E Jesus fala, pode distribuir para esse povo. Queridos, eles distribuem desses 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, contando só homens,
sem contar mulher e crianças. Imagine aí, provavelmente de 10 mil a 15 mil pessoas são alimentadas por Jesus. Sabe por quê? Com esse fato, o que Jesus demonstra? Ele demonstra que eu e você somos muito importantes para Ele. E Ele não te desampara, querido. E somente através dEle é que nós vamos ao céu. Com este episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus mostra a sua compaixão que Ele tem para conosco. E dentre esta compaixão, foi mais tarde, Ele vai falar, lá em João você vai ver, Ele usa, o pão como Ele mesmo sendo o pão da vida. Um pão que você vai comer, e você vai se alimentar e nunca vai te faltar. Queridos, você que está nos vendo agora, você que está nos assistindo nas redes sociais, o que tem te alimentado? De repente você tem se alimentado com as coisas do mundo e ainda continua um vazio dentro de você. E Jesus, o pão da vida, Ele mostra que através da vida dEle, você nunca mais terá fome. Olha o que diz João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. E disseram, pois o Senhor dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Não perca a oportunidade, querido. Hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia de buscar esse pão. Não é à toa. Estamos aqui num local onde todos procuram, onde todos se alimentam, vários tipos de alimento, mas o Senhor Jesus é o pão da vida. E quando você se alimenta dele, você nunca mais terá fome e terá a vida eterna. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus.
Você que ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, procura Programa Vida com Deus, YouTube, Facebook e Instagram. E você que nos assiste na TV, muito obrigado pela sua audiência. Vamos orar pela sua vida? Pai, obrigado, meu Deus, por aqueles que nos assistem. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos, Senhor Deus, e sentimos neste programa. Entra, Senhor Deus, com uma providência toda especial, Senhor, para aquelas pessoas que nos assistem agora, que nos recebem nos seus lares, Senhor. Muito obrigado. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa.